Olha só, quando a gente achava aqui que a única preocupação seria apenas a inteligência artificial, vem uma denúncia do mundo real. O coronel e chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar de São Paulo, Pedro Luiz de Souza Lopes, fez um alerta, tá? Há indícios de que o crime organizado está atuando no processo eleitoral em quase todas as regiões, reforçando e sublinhando quase todas as regiões aqui em São Paulo. Aquilo que todo mundo fala, né? Mas nunca nenhuma autoridade confirmou. Pois então, as cidades menores são as que mais sofrem com essa presença do crime organizado, fazendo a sua influência nefasta ser sentida, principalmente do PCC. Palumbo, e eu aqui, bobão, achando que o PCC fosse nome de facção criminosa, mas pelo visto é nome de partido político. PCC deve ser algo mais ou menos como partido do comando do crime. O que você está achando? Ele tem razão, né? O PCC ele vai fazer vários vereadores pelo Estado, pelo Brasil afora, vai eleger prefeitos porque não falta dinheiro. E quem já participou de campanhas eleitoral, eu já participei de 2, vereador e deputado. A rua é muito importante, como a Jess falou, eu gostava de fazer rua, gostava de panfletar, eu mesmo adesivava. Só que em determinados pontos, se eu não fosse policial, eu não entrava, porque o crime vinha ameaçar, literalmente isso. Tivemos problemas com panfleteiros e gente que estava com bandeira, de numa comunidade mandar ele sair de lá. Eu fui para lá com a minha equipe e a gente ficou lá o dia inteiro. Mas nem todo mundo consegue enfrentar o crime. Nem todo mundo. Eles arrancam os adesivos, eles arrancam aqueles perfurados. É muito complicado. O crime organizado está sim na política brasileira. Agora, Jess, quero te ouvir também. Alguns políticos também claramente ficaram incomodados com a entrada de uma facção criminosa nas eleições. É que alguns deles detestam a concorrência, né? E essa aí é pesada. Não, e eles são tão incompetentes que eu não duvido que percam muitas vezes para eles. Mas eu acho que o ponto principal aqui, o delegado Palumbo bem colocou. Quando o Estado não está presente numa região, esses grupos e essas organizações criminosas dominam tudo. Não é só a lógica da luz, a lógica da televisão, a lógica ali do gás, não. Eles também dominam a política. Por quê? Porque eles não deixam candidatos entrarem para fazer campanha. Porque eles criam um poder de coibir, parece até a Venezuela muitas vezes, que o opositor, que a pessoa que tem uma discordância e uma política diferente, vá lá e faça o seu voto, use um santinho de um candidato que ele tem uma divergência, uma discordância. E isso é muito grave, André, porque isso diminui o nosso potencial enquanto democracia. Isso é limitado para essas pessoas. Então, é muito triste ver o PCC e vários outros grupos criminosos intrínsecos na política, porque isso mostra o quanto a nossa política é deturpada. E por que eles fazem isso? Porque é muito mais fácil do que corromper o político eleito, que já está lá, que vai custar muito caro para ele, é melhor ele eleger desde a base. Fala-se muito sobre a bancada da Bíblia, da bala. Agora a gente tem também a bancada do PCC, isso que é triste. E falando, claro, sem deixar de mencionar do meu amado e armado Rio de Janeiro, meu caro Mano Ferreira, mais de 51%, mais de 50% do território do município controlado por milícias, Estado paralelo, fazendo sempre os seus deputados que invariavelmente acabam aí se encontrando com a justiça. O que você acha? Pois é, Marinho, esse é um problema real que a sociedade brasileira precisa encarar, deixando de lado questões menores. Muita gente faz um esforço tremendo para tentar reduzir as disputas políticas brasileiras à polarização da eleição passada entre Lula e Bolsonaro. Isso não podia estar mais equivocado. Quando a gente olha as entranhas da política real, existem muito mais nuances e polarizações que importam muito mais do que essa ideológica, como, por exemplo, a polarização, a divisão entre candidatos reais que estão em busca de representar interesses legítimos de parcelas da sociedade, por mais que sejam muitas vezes conflitantes entre si, e do outro lado, candidatos do crime, que querem basicamente fazer com que o Estado brasileiro funcione a serviço do interesse criminoso. Isso é um problema gravíssimo e é um risco real que o Brasil corre de crescimento da influência do crime organizado no setor público. Então a gente precisa ser capaz de deixar de lado questões menores e focar no que realmente importa. Além do poder que as armas e artilharia que eles têm os confere, claro que o poder econômico deixa a situação ainda mais avassaladora, mas acho que deveria ser um daqueles temas que deveria realmente transcender esquerda e direita e haver um grande pacto nacional para quebrar na canela o crime organizado e sua sustentação. Mas, enfim, sonhar é de graça. Em frente.